Esperar as pessoas chegando. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo dia da jornada Arte e Vida. Vamos chegando aí, pessoal. Vamos se acomodando na nossa live de hoje, onde falaremos um pouco sobre a beleza. E daí, o que vocês pensaram sobre a live de ontem? Como é que tudo isso explodiu na cabeça de vocês? Vão chegando, pessoal. Vão chegando na live, vão se acomodando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo dia da jornada A Arte e a Vida. Se acomodem, peguem aí o caderninho de vocês, o caderninho de anotações. Salve Maria, Rafa. Boa noite, Gabi. Peguem o caderninho que vocês usaram ontem. Vão revisitando as anotações, porque afinal de contas, lembrem que a nossa jornada aí é uma sequência de 3 dias. Então, tudo que nós tratamos ontem, nós daremos seguimento hoje e ainda amanhã. Então, é muito importante que vocês estejam aqui. Ah, o senhor viu, senhor Lucas? O frio faz dessas coisas. Vão se chegando, pessoal. Vão enviando essa live aqui, ó, para as pessoas que vocês querem que vejam essa live. Na verdade, é assim, ó. Hoje eu tenho um pedido muito especial para quem você deve enviar essa live. Cheguei agora há pouco da Santa Missa, né? E sabe aquele grupo de pessoas que você tem, daquele grupo de amigos que você tem, que vocês costumam dizer que vocês fazem um concílio, ou então que vocês saem da Santa Missa e ficam no pátio da igreja, tendo aquelas conversas filosóficas, aquelas conversas sobre as próprias questões da fé, as próprias questões das filosofias do mundo, aquele tipo de pessoa que você termina a conversa e fala assim, nossa, a gente tá filosófico, hein? Então envia essa live para esse grupo de pessoas. Envia essa live especialmente para esses amigos seus que você tem esse tipo de papo. Hoje a gente vai falar sobre a beleza. Vamos desvendar o que é a beleza. Olá, classe. Olá, Raíza. Olá, Raíza. Olá, Louise. Sejam todos bem-vindos à live. Vamos se acomodando aí, pessoal. Envia essa live aí para 3 amigos seus que fazem parte desse grupo de amigos filosóficos aí que vocês conversam sobre essas coisas, conversam sobre a beleza, conversam sobre as questões de fé. Vamos chegando aí, vamos esperar mais um pouquinho a galera entrando. E aí, pessoal, como é que foi a live de ontem para vocês? Estão animados para a live de hoje? Quero saber se estão animados. O quanto vocês já estudaram sobre beleza, o quanto vocês já ouviram as pessoas falando sobre beleza. Quero saber aqui quem já leu Scruton, quem já leu Gregory Wolfe, A Beleza Salvará o Mundo. Alguém já leu esses livros? Vou falar um pouquinho sobre tudo isso hoje. Sim, Lucas. Já enviaram live para alguém, pessoal? Estão com caderninhos em mãos? Olá, Suzete. Olá, Salete. Boa noite. Olá, Giza. Que bom te ver por aqui. Salve Maria, Adriana. Muito bem, pessoal. Já estão com um caderninho na mão, então a gente vai começar a nossa live de hoje falando um pouco sobre a beleza, falando sobre o antídoto que é a beleza, né? Para tudo aquilo que nós falamos no dia de ontem, se recordam, né? De como eu expus para vocês o problema, eu contei para vocês sobre todas essas questões aí que envolvem a feiura e como ela tem desordenado a nossa vida. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o antídoto que contra tudo isso que eu trouxe para vocês na aula de ontem. E o antídoto para tudo isso é a beleza. Então, afinal de contas, o que é a beleza? Afinal de contas, o que a frase "a beleza salvará o mundo" quer dizer? Você já parou para pensar nessa frase com bastante atenção? Você já parou para dar aquela meditada na frase "a beleza salvará o mundo"?
Porque assim, nos últimos tempos nós temos ouvido, a gente tem ouvido essa afirmativa de que a beleza salvará o mundo nos quatro cantos do mundo, né? Muitas pessoas aqui no Instagram têm dito isso, muitas pessoas têm falado sobre beleza. Eu sou uma dessas pessoas que estou aqui e estou comunicando justamente sobre esse tema para vocês nesta noite. Mas afinal de contas, o que é a beleza? Será que a beleza não está nos olhos de quem vê? Será que não é isso que está acontecendo? Então, pessoal, a beleza, ela é um transcendental, né? O que significa a beleza ser um transcendental? Significa que a beleza, ela não é algo próprio deste mundo, certo? A beleza, ela provém de um outro mundo, né? Provém de uma outra esfera que não é o mundo material e também não tem o seu fim último neste mundo, nessa esfera, né? Ela não tem o fim último no mundo material, certo? Então, nós começamos a compreender algumas coisas bem interessantes, de que a beleza, ela vem de Deus. E é para Deus que a beleza retorna. Tá? Então essa é uma boa anotação para vocês fazerem aí no caderninho de vocês de anotações da live. Inclusive, eu gostaria que vocês tirassem foto das anotações de vocês e postassem depois lá nos stories para eu poder ver essas anotações aí do que vocês estão escrevendo sobre essas lives. Então a primeira coisa que a gente vai anotar nessa aula de hoje é: a beleza é um transcendental. Ela não é deste mundo e não tem o seu fim último neste mundo. Correto, pessoal? Então anotem isso aí. Significa então que a beleza, ela vem de Deus, né? Ela faz parte aí de um quádruplo de características que provém do ser divino. Ela está junto com a unidade, junto com a bondade, junto com a verdade. Então a beleza integra esses quatro elementos das características divinas. Então mais uma coisa para você marcar aí, hein, pessoal? Olha só, a beleza, ela está junto com a unidade, junto com a bondade, junto com a verdade, certo? São essas quatro coisas que são elementos próprios do ser divino, né? Mas é claro, pessoal, que a gente entende que tudo que Deus criou possui uma centelha divina, né? Ou seja, tudo que há nesse mundo tem um resquício daquilo que é a essência do ser divino. Então tudo que há nesse mundo contém também a beleza. Tudo que foi criado por Deus contém a beleza. E a beleza está intrínseca a nós, está dentro de nós, certo? Mas aqui, ó, lembrando, anotem isso em caixa alta, tá? Eu quero que vocês anotem em caixa alta e depois passem um marca-texto aí. Nós não podemos comparar essas características próprias do ser divino, próprias de Deus, às características que são nossas, né? As características que possuem em nós. Aqui a gente estreita os laços para a gente ficar mais fácil de compreender, mas é claro que é incomparável, né? Essas características que provêm de Deus são muito maiores no ser divino. Aqui a Anne perguntou quais são os elementos. Então os elementos são unidade, a beleza, a verdade e a bondade. São esses 4 elementos, certo? E pessoal, como esse elemento ele provém de Deus, é claro que a beleza ela também faz com que a gente se sinta atraída por ela. Então assim, toda vez que nós passamos por alguma coisa que é bela, essa coisa, essa beleza, ela nos chama a atenção, né? Porque nós não podemos passar despercebido por algo que é belo, porque é próprio da nossa natureza, é próprio da nossa essência querer contemplar o belo, tá? Então, é quase que essa analogia que a gente pode fazer de como a nossa alma é atraída pelo Criador. A mesma coisa acontece com a beleza. Do mesmo modo em que a nossa alma é atraída a Deus, nós também somos atraídos à beleza. Porque quando nós chegamos e encontramos a beleza, a nossa alma faz um ufa, estava precisando disso. Certo? Então a gente compreende aqui nesse nosso primeiro momento dessa nossa live, dessa nossa aula aí, que a beleza ela é um transcendental, né? Que ela não é desse mundo e que ela não tem o fim último nela mesma. E isso dá um grande boom de significados para a nossa vida, dá um grande boom de significados para o modo em que nós contemplamos a arte, né, pessoal?
Quantos de vocês já não olharam algumas obras de arte aí? Por exemplo, eu aqui trago o exemplo de quando eu contemplei a obra do Bernini, A Êxtase de Santa Teresa. Então eu fui arrebatado por aquilo. Fiquei na frente embasbacado, sem reação. Porque aquilo me elevou a Deus. Quando nós estamos contemplando uma obra de arte, nós também, uma obra de arte que seja bela, nós também estamos contemplando a própria característica do ser divino. Tá? Então esse nosso primeiro momento da aula aí, além de filosófico, é um momento quase que teológico, né? Porque a beleza ela é teológica. A gente entender a beleza como uma característica própria do ser divino, a gente está falando dessas questões que envolvem a teologia também. Certo, pessoal? Ficou bem claro para vocês tudo isso? Então como eu falava para vocês, quando nós encontramos a beleza, quando nós encontramos o belo, é impossível que nós não saiamos dali transformados, porque a beleza ela tem essa capacidade de nos impulsionar a Deus, tem essa capacidade de nos fazer reconhecer as próprias características que são divinas. Então, ou seja, se você está contemplando o belo, se você está contemplando a beleza, juntamente com tudo isso você passa a contemplar a verdade e a bondade. As coisas estão intimamente ligadas, como essas características provêm todas de Deus, nós estamos contemplando o mesmo fim, vamos dizer assim. Bom, aqui eu vou trazer para vocês uma frase que eu acho muito legal, muito importante, que é do estimado cardeal Ratzinger. Ele fala assim, pessoal, olha só, que no caos que a gente tem vivido, no mundo moderno, onde a feiura é a normativa, onde o feio é a normativa, onde as pessoas estão num nível aí de grande imoralidade e tudo mais, as pessoas elas não aceitam que você chegue falando para elas das verdades da fé. O cardeal Ratzinger aponta isso. E aí o que ele fala para nós? Ele diz que a beleza ela é um grande agente de transformação. A beleza ela é capaz de fazer germinar a fé nessas pessoas. Ou seja, então a gente deve utilizar a beleza como um caminho para a conversão, a beleza como um caminho para levar a fé. Porque quando as pessoas encontram a beleza, justamente encontram o ser divino. E isso gera transformação, isso gera o processo de conversão, isso gera a fé. E aí nós começamos a entender que nós temos os insights para compreender o que é o sumo bem da nossa vida. E o que é o sumo bem? A salvação. Salvação das nossas almas. E aí eu recordo para vocês a frase lá do início que eu trouxe. A beleza salvará o mundo. Quando a gente começa a compreender todas as questões que envolvem a beleza, fica muito mais fácil nós entendermos como a beleza salvará o mundo. Não sei aqui se tem alguém aqui que já passou por isso, mas eu já tive relatos no meu direct de pessoas falando assim, olha, foi a beleza que me salvou. Foi a partir da beleza que eu comecei a trilhar um caminho de fé. E eu posso dizer para vocês que, de certa forma, comigo não foi muito diferente, Eu contei para vocês ontem, meio rápido lá na live, que eu estive numa mobilidade estudantil na Europa e tudo mais, e de certa forma foi a beleza dessas cidades, a beleza dos edifícios que eu pude conviver diariamente durante praticamente 6 meses da minha vida, que eu fui trilhando esse caminho de conversão, que a fé foi germinando dentro de mim. Olha só, o Lucas disse que ele já passou por isso. Viu, pessoal? Então não é nada uma coisa de outro mundo, nós estamos trabalhando aqui com a realidade, O próprio Gregory Wolfe, quando ele vai fazer esse livro dizendo que a beleza salvará o mundo, ele também parte dessa premissa, de que as pessoas não querem saber das verdades de Cristo, as pessoas não querem ser indagadas e levadas a pensar sobre a bondade de Cristo. Ou seja, ele faz até uma analogia dizendo que nós temos 3 árvores.
É ótima essa analogia. Nós temos 3 árvores, né? A árvore da bondade, a árvore da verdade e a árvore da beleza. No mundo em que nós estamos, hoje na modernidade, a árvore da bondade e a árvore da verdade, elas foram podadas. Elas não conseguem crescer os seus galhos, né? Elas não conseguem chegar à luz para poder se expandir. Então nós temos a beleza, que é essa árvore que consegue crescer os seus galhos para esse mundo em que nós vivemos e a partir dela levar a verdade e a bondade junto, né? Carregar a verdade e a bondade junto com ela. Então isso daí também é uma coisa imprescindível aí que vocês podem marcar, né? Olá, Pri! Ah, que legal ver você aqui, Priscila. Bom, pessoal, então olha só, a beleza, como eu falei para vocês na live de ontem, ela nos foi ceifada, né? Nós estamos vivendo um verdadeiro culto à feiura, onde a feiura está lá no seu escritório, onde você olha para todos os cantos e você só encontra formas retas, você não encontra um quadro, você está vivendo aquela monotonia feia, né? Nas nossas casas, muitas vezes, nós fazemos a mesma coisa, né? Nós não temos nenhum elemento que traga essa beleza. Nós não temos nem sequer um ambiente para nós sentarmos com a nossa família e ter um momento agradável. O centro das nossas casas se tornou as televisões. Ou seja, nós não temos proporcionado esses momentos belos, né? E é claro que a gente não tem proporcionado momentos belos, porque é muito difícil a gente pensar na beleza, a gente pensar em trazer a beleza para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida cotidiana, se nós não entendemos o que é a beleza, né? Se nós não sabemos como trazer a beleza para dentro de nós, se nós não sabemos encontrar a beleza, como poderemos trabalhar com algo que não temos conhecimento? Como poderíamos trazer esse algo para dentro de algum lugar se nós nem sequer sabemos o que é esse algo? Fica bem difícil, né, pessoal? Então, por isso que a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar a beleza e entender ela nesse sentido filosófico, nesse sentido teológico, para que a gente possa despertar do nosso olhar, despertar do nosso intelecto para a beleza. Certo? Mas aí, pessoal, já entrando bem nesse tema da beleza e também já indo mais para o tema do que nós vamos falar sobre a beleza e a arte e tudo mais, eu gostaria de fazer uma distinção entre 2 formas de beleza. Se você ainda não mandou essa live para os seus amigos, ó, compromisso comigo, hein, pessoal? Envia essa live para 3 amigos seus, aqueles amigos que vocês têm debate filosófico, que vocês ficam refletindo sobre a vida depois da Santa Missa, manda lá. Então, eu gostaria de fazer a distinção entre 2 formas de beleza. Se vocês quiserem fazer essa pontuação, é bem legal aí nesse caderno de anotações, que eu quero ver foto depois, hein? Tirem a foto, publiquem no story e me marquem, que eu quero ver as anotações. Então, nós temos aí 2 formas de beleza. A chamada beleza natural e a chamada beleza artística. Ora, fica muito fácil porque o próprio nome já indica as próprias questões do que essas belezas querem dizer. A beleza natural é essa beleza proporcionada pela natureza, da qual eu já expliquei lá no começo da live para vocês. Tudo que foi criado por Deus e que possui sua centelha e, portanto, possui beleza. Possui um tiquinho da essência divina e, portanto, possui beleza. E aí a gente pode citar aqui inúmeras questões como os parques, as árvores, né? Os momentos que você tem contemplando um pôr do sol, o momento em que você tem contemplando o canto dos pássaros, contemplando a plumagem dos pássaros, né? Essa beleza natural, ela é de extrema importância para o homem. Né? O Scruton ele diz no seu livro que essa beleza natural, ela faz deste mundo a nossa casa, faz desse mundo o nosso lar. Se não fosse essa beleza que existe nesse mundo, essa beleza natural, nós não poderíamos chamar isso daqui de lar, porque nós não encontraríamos um refúgio, nós não encontraríamos um abrigo, certo? Então, quando nós estamos contemplando os pássaros, os animais, as árvores, o desabrochar da flor,
ali nós entendemos que também há um lugar para a nossa espécie enquanto seres humanos. Nós entendemos que Deus fez esse lugar como um lar para nós. E que se há lugar para aquele pássaro que tem a sua plumagem colorida, se há lugar para aquele lírio que está abandonado à providência divina lá no meio da floresta, no meio do arvoredo, também há lugar para a nossa espécie. Só que assim, uma questão bem importante de pontuar aqui. Pessoal, como que nós podemos contemplar a beleza natural nos dias de hoje? Ou melhor, como nós podemos contemplar a beleza natural pós-revolução industrial? Onde o nosso tempo tem sido um tempo louco, né? Onde a gente a todo tempo está pensando no que tem para fazer, a gente a todo tempo está maluco, pilhado, sem parar um instante. Fica muito difícil nós contemplarmos essa beleza natural, nós tirarmos um dia para ir ao parque e nós gastarmos esse tempo da nossa vida olhando os pássaros, ouvindo os pássaros, se dá o direito de ter uma experiência estética de ver o pôr do sol. Nós não queremos gastar esse tempo, nós achamos que isso é um desperdício da nossa vida. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Se a gente não disponibilizar o tempo da nossa vida para ter essa experiência, para ter essa contemplação, não vai acontecer. A gente precisa se disponibilizar para que nós possamos encontrar essa beleza natural, né? E para isso a gente precisa de um treinamento, a gente precisa de uma recorrência nessa nossa atitude, de ver o pôr do sol, nessa recorrência de tirar um dia para ir até o parque e contemplar a beleza natural das árvores e das flores, certo? Aí nós vamos para um outro campo, uma outra esfera, que é a da beleza artística. Agora o bicho pega, né? Porque onde está a beleza nas nossas artes do dia de hoje? Eu acho que até que é o Lucas que está brincando comigo, né? Que é o espírito do Abapuru. O espírito do Abapuru tá aí, pessoal. Solto. E aí, pessoal, como que a gente faz para encontrar essa beleza artística? Como reconhecer a beleza artística? Lá no começo dessa live, eu não sei o nome dele porque está abreviado, né? Mas ele perguntou, você já assistiu o curta-metragem As Artes do Belo, do professor Carlos Nogueira? Já assisti o documentário As Artes do Belo, do professor Carlos Nogueira. E ele explica muito bem o que são as artes do belo, né? Ele explica muito bem como nós vamos encontrar essas artes do belo. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender para a gente designar alguma coisa, alguma obra de arte como bela, é necessário, primeiro de tudo, que essa obra tenha um trio de valores, né? Qual é esse trio de valores? É o trio da integridade, a harmonia e a clareza. Então, uma obra de arte, segundo São Tomás de Aquino, para ser considerada bela, ela precisa desse tripé, né? O que diz respeito à integridade? Quando você olha para uma obra, você precisa ver todos os pedaços dessa obra. Ela precisa te parecer íntegra, né? Você tem que ter essa sensação de que ela está completa, de que não tem nada faltando nessa obra, né? A própria questão da harmonia. O que é harmonia? A proporção, né? Coisa que não há no Abapuru é a harmonia. A gente tem uma perna 3 vezes maior do que uma cabeça, né? Então a harmonia diz respeito às formas serem adequadas àquele contexto, né? Então, olha, a gente já trabalhou aí 2 elementos. E o último é da clareza. A gente precisa ter clareza sobre o que é aquela narrativa, sobre o que é aquele ambiente, sobre o que é aquela cena que o artista está transmitindo para nós, né? Então anotem aí para mim, olha, relembrando, tá? Para uma obra de arte ser considerada bela, ela precisa de um trio de valores: integridade, harmonia e clareza, tá? Esse trio de valores. E a clareza, o que é essa clareza, né? A clareza, ela diz respeito a você ter essa noção clara mesmo do que você está vendo, né? Eu lembro que ontem eu dei um exemplo do escritório, da gente não saber diferenciar um escritório de uma casa. Então a gente entende aí que não existe clareza na arquitetura contemporânea, né? Porque se você está num escritório e você tem as mesmas percepções da tua casa, existe algo de muito errado, né?
Existe algo de muito errado a gente não saber diferenciar um escritório de uma casa. Existe algo de muito errado você entrar numa igreja e entrar num consultório médico e não ver diferenças entre elas. As paredes serem idênticas, ser tudo igual, né? Então as coisas precisam ter clareza, precisa seguir uma narrativa e precisa ser uma narrativa clara. Ela precisa te comunicar de maneira clara. Beleza, pessoal? Beleza, né? Além da gente ter esses três elementos aí, para uma arte ser considerada bela, né? Quando nós temos, por exemplo, o professor Carlos Nogueira explicando do que é uma arte do belo, ele diz que uma arte do belo é aquela arte que faz com que a nossa alma propenda ao bom e ao verdadeiro. E novamente eu retomo os conceitos lá do começo da nossa live. É claro que uma obra verdadeiramente bela, ela vai nos fazer propender ao verdadeiro e ao bom. Por que isso acontece? Porque a gente já viu que a beleza está caminhando junto com esses outros dois transcendentais, né? Que elas estão ali de mãos dadas e uma coisa leva a outra. Certo, pessoal? Uma outra coisa, né, entendendo isso de que como uma obra bela ela pode fazer nossa alma propender ao bem, como uma obra bela pode nos fazer propender à verdade. Bem, pessoal, geralmente essas obras que são obras belas, obras de arte consideradas belas, elas têm uma narrativa que você vai ver lá virtudes heróicas sendo trabalhadas nos personagens, né? Por exemplo, a gente olha aí a própria figura da Pietà, né? A gente vê ali as virtudes, a gente vê ali o verdadeiro amor de doação, né? Ou seja, aquela obra ela nos comunica coisas, nos comunica sentimentos e reafirma virtudes que nós devemos adquirir, né? Então, uma verdadeira obra de arte bela é aquela que reafirma as virtudes, que faz com que você gaste o seu tempo contemplando-a e você tenha inúmeros insights, inúmeras conexões, que a partir disso você vai compreender e levar para a sua vida, levar para a sua realidade, né? A verdadeira obra de arte bela é aquela que conversa com você, conversa com a sua própria vida, que faz você ser transformado, que depois de você encarar essa obra por 15, 20, 30 minutos, você sai dali e fala, poxa, esse Michelangelo ele conseguiu mexer com a minha cabeça. Eu não vou sair daqui igual, né? Porque essa beleza, ela me afetou, ela me atravessou e vai fazer com que eu saia daqui um ser humano diferente. Vai fazer com que eu saia daqui e tenha atitudes diferentes. Com que aquele vício que era muito difícil de ser trabalhado, agora já seja mais fácil de ser trabalhado. Porque eu vi isso acontecer na prática. Eu vi como isso aconteceu lá naquela obra, naquela exposição. Ou então, que seja no celular, né? Estão conseguindo me acompanhar, pessoal? Tá tudo bem aí? Olha só. Quero saber, hein? Quero ver depois todas as anotações. Não esqueçam disso. Então, pessoal, compreendendo um pouco sobre todas essas questões aí que envolvem a própria beleza, né? A gente consegue também perceber que a beleza, ela não é uma coisa que precisa de um evento super, hiper grandioso para acontecer, né? Nós podemos encontrar a beleza no nosso dia a dia, né? Sabe aquele dia, né, eu sempre posto nos meus stories aí, o meu café da manhã, quando eu tô passando o café da manhã. E esses dias foi muito engraçado, né, que eu tava gravando, e aí, bem na hora que eu tava gravando, tinha muito, os cantos dos pássaros estavam bem altos, assim, deu pra escutar no vídeo e eu até escrevi, né, foi uma coisa que me chamou a atenção, e eu escrevi, ouçam os pássaros. Aí depois até teve um comentário, se eu não me engano, falando, nossa, você mora num paraíso. E pessoal, sabe de uma coisa? Aquele dia que você acorda e que você se disponibiliza a encontrar a beleza. Que você fala assim, não, hoje o meu dia vai ser diferente.
Hoje meu dia vai ser diferente, eu vou ter um olhar atento, eu vou ter uma percepção atenta, vou deixar meu ouvido atento para escutar a beleza. Porque assim, vocês já pararam para analisar que você pode ter muitos pássaros cantando ao seu redor, mas se você não querer se atentar, não querer que o seu cérebro se atente a essa beleza que vem dos pássaros, dos cantos dos pássaros, você não vai prestar atenção nisso. Você precisa estar atento a essa realidade. Você precisa estar treinado para escutar essas coisas, para ver a beleza, né? Então, quando a gente começa a perceber, a gente começa a entender a beleza, a gente começa a ter esses insights e a gente começa a parar para prestar atenção nas coisas que estão nos rodeando. E aí a gente começa a falar, nossa, puxa, olha só, quão belo é isso daqui, né? Sobre esse mesmo assunto de como a beleza ela nos atravessa, como a beleza ela precisa da nossa atenção, ela precisa do nosso tempo para a gente perceber ela. Esses dias eu estava lendo um livro, até comentava com a minha noiva, a senhorita Caroline, que estava lendo até o Beleza, né, do Scruton, e estava escutando uma playlist no aleatório do Brahms. E do nada começou a tocar uma música e eu falei, meu senhor, eu parei de ler, fechei o livro e falei, não, eu preciso ter esse momento de deleite estético, eu preciso escutar essa música até o final. Aquilo mexeu comigo de uma forma diferente. Eu até falei pra ela, falei assim, nossa, são esses momentos que fazem a vida valer a pena. E é isso que a beleza faz com a gente. Ela faz com que a vida da gente, por um instante de segundo, ela passe a valer a pena. Porque a beleza faz a gente ter esse encontro com Deus, com o ser divino, né? Se atentem para isso, pessoal, a partir dessa live, tentem encontrar esses momentos no dia de vocês que faz a vida de vocês valer a pena, que faz com que aquele dia seja salvo, né? Com que você teve muitas coisas para fazer, você teve muitos problemas para enfrentar, para resolver, mas de repente, quando você menos espera, a beleza estava ali. E isso mudou o seu dia, mudou a sua vida, mudou tudo. É assim que é, pessoal. Bom, mas só que assim, a gente precisa treinar o nosso olhar para isso, né? Eu venho falando isso de maneira bem recorrente, mas é porque isso é uma verdade, isso é uma realidade, pessoal. Ontem eu expus para vocês aí todo o problema que é a beleza e como que todo o problema que é a feiura, perdão. E como que a feiura está intrínseca ao nosso dia a dia, como nós estamos submersos a essa feiura e por vezes nós não conseguimos nem ver a feiura. A gente já está tão acostumado, ela já é uma realidade tão grande na nossa vida que para nós tanto faz, né? Mas eu gostaria de contar aqui uma história, fazer com que vocês lembrem de uma situação. Sabe quando você perde um documento no meio de uma papelada, né? Você está precisando encontrar um documento muito específico. Só que você tem uma bagunça muito grande na sua mesa, onde é que você guarda esses papéis. Está tudo muito bagunçado, né? E você sabe que está ali. Fala assim, não, meu documento ele está nessa gaveta, ele está nessa mesa, só que eu não estou conseguindo encontrar agora. Ele está no meio de todos esses papéis, mas ele está aí. Eu preciso encontrar porque é urgente. Qual que é a primeira atitude que a gente tem para encontrar esse nosso documento? A primeira atitude que a gente tem para encontrar esse nosso documento é organizar a nossa mesa. Então fala assim, não, peraí. Então vamos começar organizando tudo isso, porque eu preciso encontrar esse documento, eu preciso encontrar esse bem que me é valioso e que agora eu necessito. A primeira coisa que a gente faz é começar a organizar. Não sei, talvez você faça uma fileira, né? Falando assim, vou classificar esse documento, esse tipo de papel em específico vai ficar nessa fileira, esse outro tipo de papel específico vai ficar nessa fileira, e assim você cria categorias e começa a alocar os papéis de forma organizada. E quando você menos espera, pronto. Encontrou o documento que você estava quase louco, precisando encontrar, e se você não encontrasse, uma catástrofe ia acontecer. Com a beleza é a mesma coisa. Você quer encontrar a beleza no seu dia a dia?
Você precisa ordenar as coisas. Você precisa criar essas categorias e ir arrumando tudo, fazer essa limpeza visual na sua vida, né? A mesma coisa que você fez na sua mesa, de fazer essa limpeza visual, deixar tudo organizado, tudo aparente, aí você vai lá e organiza. A mesma coisa com a beleza. Se você quer encontrar a beleza, você tem que, o máximo possível, retirar a feiura do seu dia a dia. Retirar a feiura que vem junto com a desordem, que vem junto com a bagunça, né? Então tudo isso precisa ser organizado a ponto de você poder encontrar essa beleza, né? Ou seja, você precisa se livrar daquilo que te impede de restituir o bem que estava perdido. E a beleza, nessa ocasião, no tempo que nós vivemos, é um bem perdido, que nós precisamos restituir, certo? Passamos a não saber mais discernir o que é o belo e o que é o feio. Perfeito, Lucas. Perfeito, Lucas. A gente começa a entrar nesse relativismo que é a nossa sociedade hoje, né? A gente começa a... Tanto faz se isso é belo ou se é bonito. É só uma questão de perspectiva mesmo. Porque a beleza está aqui no olho de quem vê, né? Então, tanto faz. E aí, é claro, como eu disse para vocês no material didático que foi ontem lá pro grupo do WhatsApp, uma coisa que é de extrema relevância. Se a gente não organiza o nosso exterior, se a gente não se preocupa com a beleza exterior, que é uma coisa aparente para nós, que é uma coisa palpável, a gente não vai se preocupar com a feiura das nossas atitudes, com a feiura dos nossos vícios, com a feiura das imoralidades. A gente não vai se preocupar com tudo isso, porque isso tudo é mais abstrato. Então a gente precisa estar assim... O Padre Paulo Ricardo que diz isso, né? A gente precisa estar com o nosso sistema imunológico tinindo, para que a gente consiga lutar contra os maus desse tempo, contra as doenças desse tempo, né? E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa estar com o nosso sistema imunológico tinindo para as questões exteriores, para as questões palpáveis, para que a gente consiga fazer uma autoanálise eficiente, para que a nossa vida seja moralmente, siga uma moral, para que nós consigamos ordenar a nossa vida nessas coisas que são mais abstratas. A gente precisa estabelecer essas duas relações aí, então muito bem apontado. Se a gente não cuida para a feiura que está ao nosso redor, que está para fora, a gente possivelmente não tem um parâmetro para poder analisar se as nossas ações, aquilo que nós estamos fazendo, o caminho de vida, o percurso de vida que nós estamos tendo é um percurso bom, né? A Vivi sempre diz isso, né? Ela diz que se você começa a conviver com uma pessoa, por exemplo, que sempre fala sobre a traição e que a traição é uma coisa normal e que blá blá blá, daqui a pouco você começa a incluir tudo isso na sua cabeça e achar que as coisas são normais, né? Achar que a feiura, né? Que não há problema nessa imoralidade. Porque afinal de contas, pessoal, nós formamos o nosso imaginário com as nossas vivências, com aquilo que nos cerca. Tudo o que nós consumimos é hospedado dentro de nós. É por isso que nesse Instagram, que nesse perfil, que nessa jornada Arte e Vida eu bato nessa tecla. Cuidem daquilo que vocês estão deixando entrar dentro de vocês, com aquilo que vocês estão hospedando dentro de vocês, né? Dentro da vida. Porque tudo isso vai fazer com que você tome decisões futuramente. Pode parecer bobagem, mas o abapuru que você foi obrigado a consumir lá na escola, ele vai resultar nas suas decisões lá no futuro. Sabe quando você precisa resolver um problema lá na frente, um problema simples, né? Você precisa resolver uma equação, você precisa resolver um problema documental, você precisa resolver um problema da sua vida, de relações com a sua esposa, com o seu filho, com os seus pais. Você não consegue resolver esse problema porque você não tem referências estéticas dentro do seu imaginário que são referências boas, que são referências que estejam calcadas nesses 3 elementos da integridade, da harmonia e da clareza. Porque esses 3 elementos, eles ditam regras para a nossa vida. Eles fazem com que nós encontremos soluções
muito mais facilmente e muito mais objetivamente para a nossa vida. É daí a importância de consumir a beleza. É daí a importância de consumir obras belas, de cuidar do papel de parede que você está colocando no teu celular, de cuidar da música que você está escutando. Muito mais se você tem filho, né? Aí você tem responsabilidade dupla, porque além de estar cuidando de você, você precisa estar cuidando do que o teu filho tá consumindo. Você está formando ele também, você é responsável pela formação dele, né? Então, o encontro com a beleza proporciona tudo isso, né? Pensem bem, pessoal. Quando a gente deixa o mictório de Duchamp ser o parâmetro estético da nossa vida, o que que isso pode nos proporcionar? O que que o mictório de Duchamp quer nos transmitir? Gente, chega a ser bizarro, a gente falar que a gente consome o mictório de Duchamp para formar o nosso imaginário, que a gente consome o mictório de Duchamp para ser culto. Da onde que você vai ser culto consumindo o mictório de Duchamp? Você quer compreender como que funciona o sistema hidráulico do seu banheiro, é isso? É isso que você chama de cultura? Que para mim é só isso que o mictório de Duchamp faz. Sério, se permitam a conhecer as formas das belas artes, né? Se permitam a conhecer as formas do Fra Angélico, o modo em que ele expressa os seus personagens, as pessoas que ele pinta, né? O modo em que cada personagem possui um alongamento, tudo isso naquela estética de transição entre o medievo e a renascença, trazendo essa ascensão para o céu. Se permita encontrar a beleza dessa forma. Se permita encontrar a beleza das narrativas que os artistas apresentam para nós. Das narrativas que Rembrandt traz para suas obras de arte. Né? Quando ele traz o Filho Pródigo, por exemplo. Se permita conhecer essas narrativas, que vão para muito além do Abapuru, que traz um viés ideológico, um viés de desconstrução, de fragmentação. Se permitam conhecer o mundo através da ótica dos artistas, se permitam conhecer o mundo de Van Gogh quando ele faz as suas obras de arte. E ele, muito mais do que ser uma simples pintura, o que o Van Gogh está fazendo ali é trazer a sua essência para dentro da obra de arte. É deixar que a gente entenda como ele vê o mundo, como esse mundo o afeta. E a partir desse momento também nos afetará, através das suas obras belas. Né? Só que é assim, pessoal, não dá pra gente se iludir. Né? Não dá pra gente se iludir e achar que tudo isso vai ser muito fácil. Porque não vai ser fácil. Nada que é muito bom não exige esforço, né? Veja lá as catedrais góticas, nas suas belezas, seus vitrais, né? Sua verticalidade. Quanta beleza há numa catedral gótica, mas não foi fácil edificar uma catedral gótica. Né? O bordado da sua avó, acho que foi fácil, acho que ela não teve que dedicar tempo da vida dela para fazer aquele bordado. Encontrar a beleza e nadar contra a corrente desse mundo moderno não é fácil, pessoal. Né? E não será fácil, mas o esforço valerá a pena. Trago aqui para vocês essa analogia do próprio cristianismo, né? Veja a figura de Jesus Cristo. O tanto que ele teve de sofrer, teve de padecer nesse mundo, né? Não foi pouco. Mas no final das contas valeu a pena, continua valendo a pena. Ele, a beleza suprema, salvou o mundo, né? E aqui a figura de Cristo é uma figura muito importante para a gente fazer o fechamento da nossa live falando sobre o que é a beleza, né? Compreendendo essas questões da beleza. Porque se nós começamos falando desse sentido teológico, da beleza que está nas formas, da beleza que está em tudo aquilo que foi criado pelo nosso Criador, né?
A gente entende agora que com a vinda de Jesus Cristo, a beleza ela recebe um ressignificado. Leonardo da Vinci escreve isso no seu Tratado de Pintura, né? Dizendo que Cristo, mesmo que desfigurado, mesmo que todo ferido, todo flagelado, coroado de espinhos, uma figura, né, se a gente for ver uma figura que chega a ser horrenda, né, de tanto que ele estava desflagelado, desfigurado, mas Cristo, ele modifica a beleza, ele modifica o ideal de beleza. A partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós compreendemos que a beleza ela está na doação, ela está nesse amor desinteressado, né? Esse amor que se doa pelo outro. Então a gente faz um traçado aí da beleza muito interessante durante essa nossa aula, essa nossa live no dia de hoje, né? O que no final das contas Cristo faz é mostrar que a beleza ela está além de toda a utilidade. A beleza ela não tem utilidade. Ela mesma é a sua própria justificativa. A beleza se justifica por ela mesma, assim como o próprio ser divino se justifica por ele mesmo. Anotem isso, pessoal. Anotem isso, que isso é genial. Cristo nos mostra que a beleza ela está longe de qualquer utilidade deste mundo, porque ela tem a sua justificativa nela própria, assim como o próprio ser divino se justifica nele mesmo. Tá explicado, né? Por que a beleza não encontra lugar nos dias atuais? Numa sociedade utilitarista, numa sociedade em que a gente só se preocupa com o aqui, com o agora, com esse materialismo. Por isso que nós não encontramos a beleza. Mas olha só, acho que rendeu vários insights aí para como encontrarmos essa beleza há tanto tempo perdida, né? Quero saber, pessoal, se vocês têm dúvidas, quero que vocês conversem comigo aí alguma coisa, me digam se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum apontamento, se ficou alguma coisa em aberto. Vi que vocês interagiram bastante aqui, por vezes não li, confesso, porque tava com um pouco de medo de perder o meu raciocínio, ainda sou meio novo nisso de fazer live sozinho. A Louise disse, às vezes um filme ou outra obra de arte é produzido para defender uma agenda ideológica. Em vários aspectos, a obra possui beleza ou me pareceu que possui. Só que ela estava respondendo o Lucas. O que o Lucas estava dizendo? Ah, Thomas, mas os artistas que usam a técnica para promover um mal. Muito bem, olha só. Dando essa explicação aí para a Louise, né? O que o professor Carlos Nogueira fala? Ele é uma grande referência para a estética das artes do belo no nosso país, né? Ele fala assim que se aquela obra ela trabalha o horrendo, ela trabalha o feio de uma maneira que não nos levará a odiar essa feiura, a odiar os maus hábitos, a odiar esse vício, essa obra ela não é bela. Tá? Então o professor Carlos Nogueira, para defender uma obra como Artes do Belo, além de utilizar esse tripé proposto por São Tomás de Aquino, ele diz que essa obra de arte ela precisa fazer com que a nossa alma propenda ao bom e ao verdadeiro. Se essa obra não cumprir com esse objetivo de levar a nossa alma a contemplar o bem e o verdadeiro, ela não pode ser considerada uma obra de arte do belo, né? Ou seja, quando nós vemos o horrendo, quando nós vemos uma atitude que não é uma atitude digna de beleza, o artista precisa deixar claro que aquilo é feio e que aquilo não deve ser por nós repetido, né? Por nós refeito. O artista precisa deixar evidenciado isso, para que nós consigamos compreender e assim a nossa alma propenderá ao bem e ao verdadeiro. Certo? A frase de São Tomás de Aquino, tarde te amei, a beleza tão antiga e tão nova. Tem total relação, né? Tarde te amei. É quase que uma expressão do âmago do ser de São Tomás, de Santo Agostinho, né? Uma frase que sai do âmago do ser
de Santo Agostinho depois de tudo aquilo que ele vivenciou com a beleza, de toda a experiência que ele teve com a beleza. Então ele expressa isso: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Ou seja, essa beleza que ela é antiga, que ela remonta os primórdios, né, da nossa criação, e tão nova porque ela foi ressignificada com Cristo. Foi ressignificada com o seu ato, com o seu amor de entregar-se na cruz. Certo, pessoal? Pessoal, eu gostaria muito que vocês tirassem uma foto das anotações que vocês fizeram, né? Que vocês colocassem para mim lá nos stories, para eu ver as anotações, para eu ver que vocês estão acompanhando essa jornada nesse segundo dia de lives. A Letícia diz aqui, ó, justamente o que aconteceu nas pinturas com o tema do inferno. Muito bem, né? A gente tem o Giotto, que é um grande exemplo para isso aí. Então, o Giotto deixa bem evidente. Thomas, então no caso de Jesus ficando tão feio, mas sendo a beleza suprema, simplesmente ele mostrou mais claramente a verdadeira beleza, o amor, o transcendental. Justamente isso, ele intensifica essa beleza nova que vem junto com essa própria questão do ato de entregar-se, né? Ou seja, ele não tem o fim nele mesmo, né? A beleza é isso, o transcendental, que nos eleva a Deus. E o que Cristo fez por nós é isso. Ele fez isso com um fim último no transcendente, intuindo nos levar ao Pai. Meus garranchos não são belos. Olha só, pessoal, caligrafia. Por favor, hein? Façam caligrafia, compre caderno de caligrafia, é uma coisa muito fácil. Olha, além de você estar treinando a sua letra, você ainda vai estar crescendo em virtude da paciência, né? Fica uma ótima dica aí para vocês. Sim, pessoal, hoje tem hashtag. Pedro, você pode me ajudar na hashtag? Que eu esqueci a hashtag de hoje. Eu acho que a hashtag eu vejo, parece-me. Hashtag eu vejo. É isso? Só confirma para mim, Pedro. Confirma para mim, Pedro, a hashtag de hoje. Estão pedindo para eu responder a pergunta da Pri. Cadê a pergunta da Pri? Hashtag eu vejo lá, acertei, viu só? Aqui, ó, a Pri disse aqui, olha. Tom, você sabe se o artesanato e a arte religiosa podem entrar nesse quesito de arte do belo? Bom, a gente sabe que a questão própria de artesanato e arte, né, são questões aí que já rendem muitas discussões para a gente fazer essa diferenciação entre artesanato e arte. Né? Então a gente precisaria considerar esses elementos que eu mostrei para vocês hoje para nós chegarmos a essa conclusão. Né? Então vai de um caso muito específico, né? Vamos lá, pessoal. Hashtag eu vejo. Quero ver vocês subir essa hashtag, vocês usar essa hashtag no repost. Vamos lá. Quero que vocês tirem um print aí. Vamos fazer uma pausa pro print. Print da aula de hoje. Isso aí, pessoal. Quero ver vocês subindo a hashtag eu vejo. Lembrando que vai ter uma publicação, hein? Vai ter uma publicação sobre essa nossa live, sobre o conteúdo da nossa live de hoje. E eu quero que vocês comentem pra mim o que vocês aprenderam na live de hoje, tá? Então fica essa tarefa de casa. Comenta lá no meu feed, na postagem que vai pro feed, o que vocês aprenderam, o que foi a reflexão que mais te marcou na nossa live de hoje sobre a beleza. E faz esse repost dessa foto que nós fizemos aqui. Coloca lá a hashtag eu vejo. E amanhã nós temos um encontro aí no nosso terceiro e último dia da jornada Arte e Vida. Quero ver vocês todos aqui, hein, pessoal? Fiquem com Deus. Tenha um ótimo sábado. Até mais, pessoal. Pedro é fera, hein? Pedro é muito fera. Isso tudo é possível graças a ele. Sigam o Pedro. Tchau, tchau, pessoal. Olha só, Lucas, que compromisso, hein? Vou marcar. Vou tirar print disso.